O vídeo de hoje é para você, testemunha de Jeová, ou para quem interessar possa. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa sobre unidade ou unicidade de Deus. Isso mesmo, unidade ou unicidade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A unidade, ela pode ser composta de vários elementos. Uma unidade, ela pode ser composta de várias pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que quando o homem ele se une a uma mulher, eles se tornam uma unidade. Eles se tornam uma só carne. Então veja que uma unidade, ela aí está sendo composta de duas pessoas, homem e mulher, unidos se tornam uma unidade, se tornam uma só carne. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o povo se uniu de tal modo que se tornou uma unidade, que se tornou um só homem, que se tornou uma unidade. Veja que nesse caso aí, diferente do primeiro em que uma unidade tinha duas pessoas, neste segundo caso, uma unidade foi composta por um número indefinido de pessoas, porque nós não sabemos quantos foram aquelas pessoas que se uniram a tal ponto de se tornar uma unidade. Então, uma unidade pode ser composta por vários elementos, por várias pessoas, como acabei de provar com esses dois exemplos. Na unicidade é bem diferente. Na unicidade cabe apenas um único elemento, uma única pessoa. Deus é um ser unicista ou ele é uma unidade? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Nenhuma. A Bíblia me convenceu de que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Mas vamos partir da hipótese de que o Espírito Santo ele não seja uma pessoa. Ok, do ponto de vista hipotético. Então o Espírito Santo ele não é uma pessoa. Ainda assim, o Espírito Santo, hipoteticamente não sendo uma pessoa, ainda assim Deus ele é uma unidade e não uma unicidade. Veja o exemplo de João capítulo 1 e versículo de número 1. Ali nós temos um claro exemplo, uma manifesta prova de que, na hipótese do Espírito Santo não ser uma pessoa, Deus ele continua sendo uma unidade composta e não uma unicidade. Caso contrário, nós teremos que admitir, com base em João, capítulo 1 e versículo 1, de que existe ali duas pessoas e dois deuses nos céus. E isso ninguém, com as suas faculdades normais ou intelectuais perfeitas ou honestas, serão capazes de dizer tal sandice. Vamos analisar João capítulo 1 e versículo 1 e checarmos se ali existe um Deus unicista ou se existe ali um Deus que é uma unidade composta. Lembremos o texto de João 1, versículo 1. Tradução João Ferreira de Almeida. No princípio era
o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ué, nós temos ali duas pessoas, o Verbo que estava com uma outra pessoa, Deus. No princípio era o Verbo, uma pessoa, e o Verbo estava com Deus, Deus, duas pessoas, e o Verbo que estava com Deus era Deus. Percebeu? Ou nós temos ali uma unidade composta de duas pessoas, tratando-se da hipótese do Espírito Santo não ser uma pessoa. Ou nós temos ali uma unidade composta de duas pessoas, ou nós temos ali duas pessoas e dois deuses. E como eu disse agora há pouco, ninguém com as suas faculdades mentais saudáveis ou sua faculdade intelectual honesta vai ser capaz de dizer que nós temos em João capítulo 1 e versículo de número 1, dois deuses e duas pessoas. Isso seria politeísmo. E então, Deus ele é uma unidade ou uma unicidade? E não me venham, você, testemunha de Jeová, por exemplo, dizer, existe ali um Deus maior e um Deus menor. Isso é loucura. Não se fala uma bobagem desta, de que existe nos céus um Deus menor e um Deus maior. Jeová Deus e Jesus Deus. É mais lógico, é mais inteligente, é mais bíblico, é mais teológico entender de que João capítulo 1 e versículo de número 1 trata-se de uma unidade composta, de que existe duas pessoas e um só Deus. As testemunhas de Jeová, em especial, agora eu me dirijo em especial às testemunhas de Jeová, precisam compreender ou se permitir compreender de que a expressão Deus, quando nós nos referimos ao Deus celeste, essa expressão ela não é apenas um título, mas principalmente a essência. Deus não é Deus apenas por causa do título, ele é Deus antes de tudo, em essência. Ele tem o título de Deus porque, em essência, ele é Deus. E Deus, em essência, só existe uma unidade. Só existe um, que é uma unidade composta de duas pessoas. Quando as testemunhas de Jeová elas se referem a Jesus como Deus, elas equiparam Jesus aos deuses menores, aos deuses do mundo e até com Satanás. Eu conversei com uma testemunha de Jeová, o vídeo está aqui no canal, e ela diz, olha, Satanás também é um Deus. Comparando Satanás com o Deus que Satanás é, com o Deus que Jesus é. Qual é a diferença entre o Deus que Jesus é e o Deus que Satanás é? Qual é a diferença entre o Deus que Jesus é e os deuses do mundo citados pela Bíblia são? A diferença não está no poder, no título. A diferença está na essência. Satanás e os deuses do mundo, eles são considerados deuses apenas no título. Jesus, ele é Deus antes do título, ele é Deus na essência. Ele é essencialmente Deus.
e por isso leva o título de Deus. Porque antes de ser Deus no título, tal como seu Pai, ele é Deus antes na essência. Por isso que Jesus ele é Deus, tal como seu Pai é Deus. Porque Deus não é uma unicidade, Deus é uma unidade composta. O Deus que Jeová é, não no título, mas na essência, Jesus também é. O Deus que Jesus é, na essência, nenhum outro Deus, nem mesmo Satanás, nenhum outro Deus que leva título de deuses são o mesmo Deus que Jesus é. Porque a diferença não está no título, está na essência. É isso. Deus abençoe você e até a próxima. Se quiser, se inscreva, curta, comente, compartilhe no nosso canal. Deus abençoe.